Olá a todos e a todas. É com muita satisfação que eu, Maria Aparecida Vieira de Mello, doutora em Educação, professora pela UFRN e também diretora pedagógica do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, e professora da Educação à Distância pela Universidade Aberta pela Universidade Aberta do Brasil, UFRPE, né, saúdo a todos os presentes aqui, né, que estão nos acompanhando do Brasil, da Bolívia, da Angola, da Colômbia e do Paraguai, né, para este evento, onde nós estamos vivenciando o Simpósio Internacional sobre Pesquisas Acadêmicas em Educação e Saúde, né, e agradeço ao professor Dr. Rafael Fontes, que fez, né, acontecer esta iniciativa brilhante. Gostaria de mencionar que a nossa conversa aqui dar-se-á sobre duas perspectivas: a importância do ato de ler e Paulo Freire e seu legado, né? Então, nós iremos nos ocupar em compreender as nuances que estão sobre a questão da leitura em si e também adentrar nos escritos de Paulo Freire. Bom, gostaria de pedir licença aqui para vocês, para que eu possa fazer a apresentação do que está organizado a ser vivenciado aqui no decorrer deste momento. Iremos estar tratando das leituras introdutórias. Então, nós questionamos, né? O que é ler para você? Como você lê e para que você lê? Estas provocações, elas nos possibilitam refletirmos sobre a complexidade que requer o ato da leitura e também a finalidade do ato da leitura e, sobretudo, o modus operandi de como que se sistematiza a leitura. Dito isto, nós vamos estar dialogando sobre e trazendo à tona os conceitos que Paulo Freire, né, elucida sobre a importância do ato da leitura, certo? Então, para iniciar, eu faço aqui um chamado através de Carlos Drummond de Andrade, onde ele diz o seguinte: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxestes a chave? Então, que chave é esta, né? A leitura, ela nos é uma chave para conhecermos o mundo, adentrarmos nos vários territórios epistêmicos do saber. Daí nós vamos estar conversando também sobre o que diz Paulo Freire sobre a leitura. E aí, para Paulo Freire, é preciso que a leitura seja um ato de amor. Então, esse ato de amor, o processo da alfabetização, ele não deve acontecer tão somente pela transmissão do conhecimento, mas, sobretudo, ele deve acontecer através de uma amorosidade, de uma prática pedagógica amorosa, onde o professor se ocupe de fazer com que o estudante possa aprender a codificar e a decodificar as letras, as palavras, as frases e, por conseguinte, o texto em si. Então, a leitura é um processo complexo e abrangente, né, de decodificação de signos e de compreensão, né? Também
promove a interlexão do mundo que faz rigorosas exigências ao cérebro, à memória e à emoção. Lida com a capacidade simbólica e com a habilidade de interação mediada pela palavra. É um trabalho que envolve signos, frases, sentenças, argumentos, provas formais e informais, objetivos, intenções, ações e motivações. Envolve especificamente elementos da linguagem, mas também os da experiência e de vida dos indivíduos. Por isso, Paulo Freire, ao falar sobre o ato da leitura, ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, para aprendermos a leitura, nós precisamos estar situados no nosso contexto sócio-histórico formativo, no nosso contexto onde os saberes, as experiências, as vivências, elas nos têm sentido e significado, certo? Logicamente, eu aqui do Brasil não poderia dar como exemplo universal para vocês do Paraguai, para vocês da Bolívia, para vocês da Colômbia, um exemplo, né, sobre uma dada realidade, sobre um fenômeno social, um fenômeno econômico, um fenômeno político e cultural, porque estes fenômenos, eles são específicos e singulares a depender da realidade da qual ele está situado territorialmente falando, certo? Então, nós vamos compreender que a leitura, ela requer uma metodologia, né? Então, nós temos aí, especificamente, 4 etapas interessantes para serem realizadas da leitura, certo? E essas etapas, elas acontecem através, né, da necessidade de ler. Eu tenho um livro, então, essa pré-leitura, inicialmente, ela começa pelos elementos da capa do livro, do sumário do livro, né, da introdução à apresentação do livro, para que eu possa, de fato, realizar a leitura, penetrar na totalidade do texto que compõe um livro, uma obra. E, para além disso, é preciso que eu compreenda, entenda o texto, né, do que está se tratando o texto. E aí eu possa, após realizar a leitura do texto, construir um novo conhecimento. Então, todo ato de leitura, ele corrobora para uma aquisição de saber, para um novo conhecimento que vai emergir, né, a partir do momento que você se debruça em realizar a leitura de uma obra. E aí nós temos também, minha gente, é o seguinte, os procedimentos estratégicos de leitura. Eu não vou ler tão somente por ler, ou por uma necessidade, ou por uma obrigação, né? Existem outros elementos para além da obrigatoriedade, falando, né, em contexto educacional, às vezes nas nossas aulas de mestrado, doutorado, de graduação, o professor passa aquele monte de texto, mas por quê? Qual é a finalidade, né? Então, quando nós nos debruçamos sobre a leitura, sobre uma obra, sobre um texto, é necessário nós estabelecermos o objetivo claro, certo? E aí, identificar também as palavras-chave do que compõe aquele texto, né? Aquele texto que eu estou me debruçando, quais são as categorias que eles estão fazendo os desdobramentos enunciativos. Eu preciso também me importar com uma leitura
uma pessoa que está lendo ativamente. Então, tomar nota, né? Fazer os registros do que eu estou entendendo, do que eu posso ampliar, do que eu também não estou entendendo, do que eu estou com dificuldade, certo? Posso estudar o vocabulário. Quando eu me debruço em um texto que tem palavras diferentes que eu nunca ouvi falar, eu preciso realizar e construir o meu próprio glossário, né? O meu próprio dicionário. E hoje nós temos a ferramenta da internet que nos dá uma resposta com prontidão, com mais agilidade do que mesmo a gente pegar um dicionário e ir pelas letras, né, iniciais daquela palavra que nos é estranha para tomarmos conhecimento. Então, é preciso eu entender que palavras estranhas são essas, em qual contexto elas estão situadas, para que façam sentido e significado pela forma como está posta no texto. Também é necessário destacar as divisões nos textos, né, para agrupá-las posteriormente. Então, a partir do momento que a gente se envolve em uma leitura, a gente tem autonomia para delinear, né, as partes que compõem o todo daquele texto, e assim, logicamente, nós estaremos simplificando a compreensão da totalidade daquele texto. Também nós devemos identificar a coerência textual. É importante que uma frase ela seja clara, objetiva, que tenha concordância verbo-nominal, e que a gente também perceba, né, o princípio da intertextualidade, onde vai promover com que um texto me leve a fazer compreensões e ampliar meu horizonte com outros textos que eu já li, com outras ideias, né? A título de exemplo, as ideias de Paulo Freire, em algum momento elas estão próximas das ideias de Anísio Teixeira, das ideias de Marx, né, e tantos outros teóricos. Também nós precisamos realizar o procedimento do monitoramento e da concentração. Logicamente que hoje nós temos vários modos de recepção, mas o ato de ler, ele requer concentração. Mesmo que você esteja lendo, esteja ouvindo uma música, esteja assistindo TV, mas é necessário que a concentração, para que não fique lacunas na compreensão do texto, é essencial a concentração. Daí, quanto mais você se concentrar no ato de ler, mais capaz será de compreender, né, o processo da aquisição do conhecimento. Então, a gente jamais, né, temos aí algumas regras básicas para realizar a leitura, nós jamais podemos realizar uma leitura de estudo sem um propósito definido, certo? É preciso ter um objetivo a ser alcançado, né? E reconhecer sempre que cada assunto, cada gênero literário requer uma velocidade própria de leitura. Então, são essenciais entender o que se lê, avaliar o que se lê, discutir o que se lê e aplicar o que se lê. Estes princípios, entender, avaliar, discutir e aplicar, eles se aproximam muito, né, do que Paulo Freire passou a sua vida defendendo no contexto da educação brasileira e também mundialmente falando, né? Então, nós vamos entender, pelos dizeres de Paulo Freire, que ninguém começa a ler, ninguém começa a ler a palavra, certo? Porque antes, o que a gente entende, né, para ler à disposição da gente, o que nós temos é o mundo, certo? Então, para ler o mundo, nós temos aí a questão do letramento, certo? Dos fenômenos sociais, culturais, econômicos, políticos, que estão nas mídias, né? Esses fenômenos estão presentes na mídia. Então, quando nós
compreendemos a complexidade em que o mundo está envolto, logicamente, a gente vai ler a palavra com sentido e significado. Daí, nós vamos compreender que existem alguns tipos de leitura. Então, nós iremos apresentar a seguir 5 tipos de leitura. O scan, que procura de um certo tópico, né, da obra, utilizando o índice ou a leitura de algumas linhas ou parágrafos, visando encontrar frases ou palavras-chave, né, uma leitura inteligente, digamos assim. Já o scan é a captação da tendência geral sem entrar em minúcias, né, valendo-se dos últimos títulos, subtítulos, ilustrações, se houver, né, a leitura dos parágrafos, tentando encontrar a metodologia adequada, né? Então, essa é a essência de realizar a leitura com sentido e significado. Bom, deu uma paradinha aqui, a gente vai retomar, né? A questão do significado, ela requer uma visão ampla do conteúdo, né? Principalmente do que interessa, deixando de lado aspectos secundários, lendo tudo de uma vez sem voltar atrás. Daí, nós também temos o tipo de estudo que nos requer a absorção mais completa do conteúdo e de todos os significados, devendo ler, reler, utilizar o dicionário quando necessário e fazer resumos. Isto é, uma leitura ativa, uma leitura onde o leitor é também autor, porque ele não vai simplesmente copiar e colar, mas ele vai elucidar, resumindo a ideia principal do texto. E, por fim, uma leitura crítica, né, exige um estudo e formação de ponto de vista sobre o texto, comparando as declarações do autor com conhecimentos anteriores, que é aquilo que Paulo Freire vem nos dizer da necessidade de fazermos jus aos conhecimentos prévios, né? E aí, a avaliação dos dados quanto à solidez da argumentação, a fidedignidade e a atualização, se são corretos em ambos. Então, essa leitura crítica também requer um procedimento, uma postura crítica do leitor, não aceitar tudo que está escrito como verdade absoluta e contestar, né, o que está posto, fazendo uma reflexão analítica, crítica, e ampliando os horizontes de sentido. É importante mencionar que, a depender do gênero literário, nós temos as tonalidades, né, e essas tonalidades na nossa oratória, na nossa oralidade, elas têm características próprias. Então, uma leitura que faz jus a um gênero dramático, a característica é justamente o aumento do volume da voz e da velocidade da leitura, né? Uma leitura misteriosa, então, voz mais baixa que o normal, leitura lenta para provocar suspense, certo? O humorístico requer uma leitura um pouco mais rápida que o normal, com um toque de deboche ou ironia. Já no que diz respeito ao tom, né, a tonalidade envolvente, então, um volume médio de voz, mas com bastante firmeza, ritmo pausado para garantir a atenção do ouvinte. Isso acontece muito nas leituras das letras de músicas internacionais, né, quando o brasileiro ele vai fazer a tradução da música, e tem programas de rádio que se ocupam disso, principalmente programas românticos, eles exigem, né, eles cumprem com essa tonalidade envolvente da leitura. Já no que concerne a tonalidade entristecida, né, uma leitura em voz lenta e baixa, com expressão comovente, que normalmente a gente vê quando existe anúncios de pessoas
né, que morreram e que os parentes e amigos acabam convidando as pessoas para se fazerem presentes no velório, né? Infelizmente, agora com a questão da Covid, nem isso está se podendo realizar, né? O que nos causa muito entristecimento diante das questões postas. Já a tonalidade alegre é uma voz pouco alta e rápida, né? Se possível, simulando um sorriso. Uma leitura de um gênero que expressa uma preocupação, um tom de preocupado, a leitura envolvente, né, com volume de voz mais baixo. E a suave, o volume médio de voz, leitura lenta, como se embalasse os ouvintes, e isso muitas mães sabem realizar quando vão fazer as leituras, né, para seus filhos adormecerem. Bom, a importância do ato de ler, né? Então, Paulo Freire, ele disse que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir, né, da continuidade da leitura daquilo. Então, Paulo Freire, nesta obra, A Importância do Ato de Ler, nos explica como que a leitura deve ser conduzida. O fato da leitura tem a ver também com a questão da aprendizagem inicial da escrita, onde ela está ancorada em duas categorias específicas. Quais são? O letramento e a alfabetização. É importante mencionar que o letramento tem a ver com as práticas sociais da leitura, aquilo que Paulo Freire menciona como leitura do mundo, né? E a alfabetização, daí nós já entramos para a questão do desenvolvimento psicogenético, né? O conhecimento das letras e, por fim, a consciência fonológica. Então, autores como Emília Ferreiro, Taberosky, Soares, vão dialogar sobre as etapas da alfabetização, as características do sistema da escrita alfabética, né? E aí nós vamos ver que é necessário estabelecer as relações fonema-grafema que regem o nosso sistema alfabético e as convenções ortográficas. Daí, para promover o processo de aquisição da alfabetização, os jogos e as atividades, né, como trabalho com parlindas, trava-línguas, poemas, jogos de linguagem, ajudam a criança a compreender o funcionamento do sistema da escrita. Pois bem, diante disso, para Paulo Freire, a alfabetização é muito mais do que ler e escrever. Percebam, é a habilidade de ler o mundo em sua complexidade. Diante disso, aprender a ler e escrever envolve reflexão e ação sobre a realidade na qual os sujeitos encontram-se inseridos. E aí, para alfabetizar-se, Freire explica que é necessário, né, entender o que se lê e escrever o que se entende. Então, uma ação não está desvencilhada da outra. A partir do momento que eu leio, eu tenho a capacidade de escrever o que estou entendendo da leitura, certo? Então, é comunicar-se graficamente, é incorporação. Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas desvinculadas de um universo existencial, coisas mortas ou semi-mortas, mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoafirmação, da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre o seu contexto. Então, o ato de ler e escrever requer o protagonismo do leitor. E quando nós nos debruçamos sobre as obras de Paulo Freire, né, as leituras introdutórias, e nós nos questionamos, por onde começar a leitura? Qual seria a primeira obra? Como ler Paulo Freire?
para que ler Paulo Freire? E o que fazer após ler Paulo Freire? Nos próprios dizeres de Paulo Freire, todo ato de leitura implica um ato da escrita, certo? Então, iremos agora discorrer, né, tentando responder sumariamente estes questionamentos que nos ajudam a refletir sobre a importância do ato de ler. Bora lá? Pois bem, então, nós temos aqui alguns sentidos e significados e algumas obras também de Paulo Freire, né? Então, assim, por onde começar a leitura? Nós estamos nos direcionando para o centenário de Paulo Freire em setembro de 2021, que se estivesse vivo faria 100 anos, né? E que algumas pessoas nunca leram uma obra completa de Paulo Freire, né? Escutam citações esporádicas, fragmentadas de suas obras, então, às vezes, ele é atacado, é criticado, né? E a gente precisa conhecer quem realmente foi Paulo Freire. Eu não sei se todos vocês sabem, mas Paulo Freire, ele é pernambucano, né? Ele foi pernambucano e teve uma contribuição significativa para a educação brasileira, não só, mas mundialmente falando, porque, sobretudo, a obra Pedagogia do Oprimido é a obra mais citada, né? Isso de caráter universal, mundialmente falando. Então, eu destaco aqui algumas obras, e eu falo das obras que inicialmente eu me deparei com elas, né, que foi a obra Professora Sim, Tia Não, onde Paulo Freire, ele critica, né, essa forma de tratamento para com o professor, quando se trata de tia, né, e isso a gente vai compreender o porquê do salário do professor não ser tão digno, entende? Porque quando a gente tem compreende a docência como uma vocação, como um ato de irmandade, né, já que é a tia que está ensinando, isso vai requerer um ato voluntário, então isso implica tacitamente na questão do financiamento, né? Já O Menino que Lia o Mundo é uma obra literária que é quase uma autobiografia do próprio Paulo Freire. É ele falando de si, de como aprendeu a realizar, né, suas primeiras leituras, onde foi alfabetizado, embaixo de uma mangueira, né, teve aí a presença ativa de sua mãe nesse processo formativo, enfim, graduou-se em Direito, mas se distanciou da advocacia e foi defender, né, ao longo de sua vida, o direito à educação para todas as pessoas, em prol de uma educação libertadora e transformadora da realidade. Então, nós vamos compreender que não existe uma obra inicial para lermos, né? Paulo Freire tem aí aproximadamente umas 50 obras escritas por ele e tantas outras que foram desdobradas, né? E dada a continuidade após o seu falecimento, onde o Instituto Paulo Freire de São Paulo se ocupa do acervo de Paulo Freire. Então, a primeira obra, ela torna-se significativa a partir da forma como nos cativa. E isso é interessante, porque a partir do momento que a gente pega uma obra para ler, não por obrigação, mas por paixão, logicamente, os saberes que iremos construir, né, e que estão postos ali, nos farão com que a gente tenha a curiosidade de compreender e de conhecer mais, né, o legado freiriano. Bom, então, é importante mencionar que a primeira obra é justamente aquela que você se predispõe a ler. Não importa se seja a Pedagogia da Autonomia, que foi a sua última obra, né, publicada em vida,
ou a sua primeira obra, que foi a Educação como Prática da Liberdade, que foi sua tese de doutoramento, certo? Então, como ler Paulo Freire? Nós precisamos compreender que o ato da leitura tem que ter uma finalidade, um objetivo, uma meta a ser alcançada, né? Então, esse ato de ler, né, ele não pode se dar absorto de uma curiosidade, né, ele não pode se dar desvencilhado de tentarmos compreender qual era o momento histórico que Paulo Freire estava vivendo, para ele dizer o que ele disse. E porque o que ele disse naquela época, ainda hoje, torna-se tão importante. Como Paulo Freire tem um vocabulário muito rebuscado, é importante que nós façamos a leitura de qualquer obra dele com um dicionário do lado, né? Ou que a gente construa o nosso glossário, né? O nosso dicionário, certo? É tanto que nós temos aí um dicionário de Paulo Freire, né? Temos aí esta obra publicada, onde vários autores se ocuparam em elucidar o sentido e o significado de algumas palavras que faziam parte do vocabulário de Paulo Freire. E todo ato de leitura, ele combina perfeitamente, né, com um bom café e, logicamente, com boas companhias. Então, quando a gente se ocupa em estudar uma obra coletivamente, o saber se amplia significativamente, certo? Pois bem, então, para tal, é importante a gente construir grupos de estudos, né, na nossa graduação, no nosso mestrado, doutorado ou qualquer especialização. Quanto mais nós tivermos um coletivo que se ocupe em se debruçar sobre os achados e o legado freiriano, mais nós iremos compreender, né, o que Paulo Freire deixou registrado, iremos ressignificar e, sobretudo, iremos estar transformando a realidade, uma vez que a educação para Paulo Freire tinha esta finalidade: emancipar e libertar os oprimidos de qualquer opressão, submissão. Então, para compreendermos, para ler Paulo Freire, é importante que um dos princípios freirianos que ele defendia era a necessidade de sermos sujeitos críticos, contestadores da realidade, né? Lutar contra a lei dos mais fortes que oprimem os mais fracos. E aí a gente não precisa ampliar muito, nem se aprofundar tanto, para compreender que, sobretudo com o processo de colonização, houve sim, né, essas forças opressoras que constituem uma estrutura social, uma estrutura econômica, uma estrutura política, cultural, né? A desigualdade social, ela está arraigada justamente através dessas forças opressoras, certo? Que tem a ver com a dimensão da luta de classe. Então, para a finalidade maior, ao ler Paulo Freire, o que vai nos possibilitar é desenvolvermos a nossa consciência crítica perante a realidade. Não se conformar, a título aqui de exemplo, que nós estamos vivendo um fatalismo do vírus da Covid, por exemplo. Não. O caos que está instalado especificamente aqui no Brasil, ele está coadunado com a má gestão governamental. Nós estamos num país que está desgovernado de políticas, tanto na perspectiva educacional quanto de saúde, né, sanitária, para controlar a disseminação do vírus. Infelizmente, nos parece que a economia, ela grita mais alto, para que ela ocupe o seu lugar de poder, enquanto a saúde
está um caos, com os hospitais superlotados, com uma quantidade absurda de pessoas morrendo, não é isso? Infelizmente, o que se fazer? Para onde correr? Certo? Então, nós precisamos, no momento que nós estamos vivendo, desenvolver essa consciência crítica para não aceitarmos a realidade posta como é Deus que quer, é assim mesmo, porque não é, certo? Esse fatalismo, ele não é inocente, ele não é inconsciente, ele tem uma finalidade. E a gente precisa ter criticidade para poder enfrentar essa desgovernança que estamos a vivenciar, especificamente aqui no Brasil. Pois bem, a finalidade também para o ato da leitura em Paulo Freire nos promove mudar a prática pedagógica em sala de aula, onde nós partiremos do senso comum, do saber que os estudantes já sabem, para ampliarmos os horizontes de sentido deles. Então, todo ato de ler tem uma finalidade específica. E, por fim, nós iremos compreender que é necessário. Quanto mais a gente lê, mais sabedor a gente fica e teremos condições de acionar esses saberes para justamente transformar a realidade vigente da qual estamos inseridos. É um processo fácil? Logicamente que não. Entretanto, é possível, porque tão somente a educação, né, pode transformar o sujeito, e este sujeito irá transformar a realidade da qual está inserido. Bom, quando nós nos ocupamos de realizar a leitura das obras de Paulo Freire, e que ele, em seus próprios dizeres, nos suscita, né, nos alerta que é necessário encurtarmos a distância do que lemos, né, aliás, encurtarmos a distância do nosso discurso com a nossa prática. Eu não posso me debruçar sobre as obras de Paulo Freire, o legado freiriano, e permanecer com as mesmas práticas. Né? E ter um discurso e uma prática diferente do que eu estou a discursar, né, do que eu estou a pronunciar. É necessário que eu tenha coerência ética, sobretudo, entre a minha palavra e a minha ação, certo? Então, algumas ações para que a gente possa dar sentido e significado ao processo da leitura das obras de Paulo Freire é ampliar esses saberes através de realização de seminários, de rodas de diálogos, né, compartilhar e disseminar os seus saberes. Esse simpósio internacional mesmo sobre as atividades acadêmicas, né, tanto em educação quanto em saúde, nos possibilita fazermos uma análise, né, das obras de Paulo Freire, tanto no que concerne à educação, quanto ao que concerne à saúde, porque nas práticas pedagógicas de intervenção, de extensão de Paulo Freire, ele também, em um dado momento da sua época, se ocupou, né, em observar o quanto que a saúde, sobretudo dos sujeitos marginalizados, é vulnerável. Entende? Então, a gente precisa entender a importância de ler as obras de Paulo Freire e o que fazer com o saber adquirido. É expandi-lo, ampliá-lo, levando para mais pessoas, como nós estamos realizando aqui, tá certo? Pois bem, para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria de encerrar, né, com o dizer de Manuel de Barros, onde ele diz o seguinte: o tempo só anda de ida. A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre.
Para não morrer, tem que amarrar o tempo num poste. Eis a ciência da poesia: amarrar o tempo num poste. Então, minha gente, que possamos, né, que possamos amarrar o tempo num poste, né, dando sentido e significado às nossas ações, às nossas atividades e, sobretudo, tanto no nosso discurso quanto a nossa prática. Que possamos nós, nesse tempo pandêmico que estamos a vivenciar, ressignificar a nossa forma de olhar, ressignificar a nossa forma de estar com o outro, ressignificar a essência do nosso conhecimento. Não podemos, de forma alguma, né, nos desprender dos aspectos que estão postos na complexidade da sociedade, absorvendo uma realidade como dada, como pronta e acabada, porque ela não é. Ela está sendo e ela está em construção. E por estar em construção, somos nós os maiores responsáveis. Somos nós os sujeitos que devem se ocupar de compreender como está posta a realidade social para que a gente possa fazer a intervenção necessária de forma significativa, né? E que estes aspectos da realidade possam mudar. E que sejamos nós o protagonista, os protagonistas dessas mudanças que tanto desejamos, tanto no campo da saúde quanto da educação. O campo da saúde está, né, calamitoso. O campo da saúde está gritando socorro. Precisamos ouvir atentamente o grito do coletivo social que está na linha de frente, para que possamos, de certo modo, amenizar tanta dor, tantas lágrimas que estão a irrigar o solo da natureza. Essa pandemia que está no mundo inteiro tem ceifado vidas, tem destruído famílias, e o que estamos a elaborar diante de tudo isso que estamos a vivenciar? Qual é a nossa parte de contribuição para dirimir as adversidades deste latifúndio? Nós, do campo da educação, o que estamos a fazer para conscientizar as pessoas para que elas usem a máscara, para que elas usem sempre o álcool em gel, para que elas evitem a aglomeração? Porque o comportamento está acionado com a dimensão da prática social que se estabelece. E nós, tanto do campo da educação, quanto do campo da saúde, precisamos dar as mãos. Precisamos estar unidos, porque juntos somos mais fortes. E com estas palavras, eu agradeço a oportunidade aqui, né, que o professor Rafael Fontes nos possibilitou em idealizar este evento formidável, este evento que faz com que a gente dissemine os nossos saberes, tanto no campo da saúde, quanto no campo da educação, e possamos esperançar que essa tempestade caótica que estamos a vivenciar, ela irá passar.
E nós que estamos a permanecer, teremos aí uma responsabilidade muito maior para reconstruir o sentido da nossa existência, o sentido das nossas práticas sociais, políticas, econômicas e culturais. Meu muito obrigada e hasta la vista.